uma oferta de amor, uma oferta de fé, uma oferta pra Deus. Hoje vou te entregar. Vamos cantar? Uma oferta de amor, uma oferta de fé, uma oferta pra Deus. Hoje vou te entregar tudo que te ofereço, Senhor, como cheiro suave, como gesto de louvor. Diga tudo, tudo que tem nas mãos, eu te ofereço, Senhor, como cheiro suave, como gesto, louvor, louvor. Recebe. Eu quero ouvir vocês. Recebe o fruto, diga. Toda a honra que eu te dei, as ofertas que eu entreguei, foi com alegria de Senhor. Oh, oh. Só vocês recebem. Mesmo sentado, você pode levantar as tuas mãos. Recebe o fruto da minha toda a honra que eu, as ofertas que eu, foi com alegria de Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, Pai. Louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor está entre nós. E queremos nesse momento, Pai, apresentar o nosso coração diante de ti, para que tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra a tua palavra possa cair, e para que o quebrantamento, Senhor, e a humilhação possam tomar lugar, e que a tua voz seja ouvida aqui nessa noite. Nós abençoamos o teu filho Rony, para que seja a boca de Deus aqui, e que a palavra, Senhor, alcance corações, trazendo transformação, cura e edificação. Nós declaramos que o Senhor reina e governa, e que a tua vontade será estabelecida aqui plenamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho plena convicção que o Senhor, na sua palavra, Ele quer falar comigo, quer falar contigo. E eu tenho algumas
justificativas para isso. Quando eu soube que eu ia compartilhar hoje a palavra, Deus falou comigo ontem à noite sobre esse tema. Hoje de manhã eu tive uma experiência que eu entendi que era Deus que queria falar comigo e também falar contigo a respeito desse assunto. Hoje eu encontrei algumas pessoas que assim feriram, entristeceram minha família por algumas atitudes. E depois de muito tempo eu encontrei essas pessoas hoje. E aí eu entendi que Deus, na verdade, estava falando comigo sobre, confirmando esse tema. A importância da gente ter um coração perdoador, ter um coração que libere, perdoe. E eu fiquei pensando a respeito desse assunto. E eu quero falar hoje sobre a importância de quebrarmos toda a legalidade do inimigo nas nossas vidas. Eu sei que eu não vou conseguir falar talvez de todas as legalidades do diabo na nossa vida, mas eu quero falar sobre algumas legalidades do diabo na nossa vida e que nós precisamos, assim, em Deus, nessa noite, ter a convicção de quebrar essa brecha do diabo. Deixa eu perguntar uma coisa antes de lermos a Bíblia. Todos os que estamos aqui temos interesse em Deus? Amém? Você pode levantar a tua mão aí, você tem interesse? Amém? Todos nós que estamos aqui, nós queremos Deus, nós queremos o reino de Deus. Mas a Bíblia diz em Efésios 4:27 a respeito de uma coisa que chama atenção para nós. Eu queria que você abrisse aí Efésios capítulo 4, verso 27. Se alguém está sem Bíblia aí, eu queria que você compartilhasse aí com a pessoa do teu lado, teu vizinho, a leitura da Escritura. Efésios capítulo 4, verso 27. É Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que vivia na cidade de Éfeso, a respeito de algumas coisas, algumas práticas, algumas atitudes que a igreja não deveria ter, e que se tivesse isso ia dar ocasião ao diabo. Só quero ler esse verso 27 que diz o seguinte: nem deis lugar ao diabo. Tão pequeno, você pode repetir comigo? Nem deis lugar ao diabo. Como é que pode alguém que é igreja, alguém que foi assim, recebeu o Senhor, alguém que vive no reino de Deus, Paulo escrevendo para a igreja, falando para pessoas que querem Deus? E eu fiz a primeira pergunta para nós nessa noite estamos interessados em Deus? Com certeza, se saímos no dia de hoje das nossas casas e nós estamos aqui, é porque nós temos interesse em Deus. Fomos convidados por alguém, ou viemos porque entendemos o nosso papel como igreja de reunir publicamente, temos unidade. Bom, queremos Deus. Mas por que será que alguém que quer Deus pode ter alguma coisa, pode dar lugar ao diabo? Como é que é isso? O que Paulo quis dizer com isso? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o santuário, a habitação de Deus. Quem mora dentro de nós é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. Todos aqueles que fizemos de Jesus o nosso Senhor, recebemos um dom. Alguém aqui se arrependeu um dia, alguém aqui creu no Evangelho um dia, alguém aqui foi batizado. A Bíblia diz que se nós nos arrependêssemos e crêssemos no Evangelho e fôssemos batizados, a Bíblia diz que nós receberemos o dom, o presente do Espírito Santo, o dom de Deus, o Espírito Santo. Bom, somos a habitação de Deus. Nessas condições, todos nós que estamos aqui queremos Deus, mas a verdade é que quando Paulo diz não deis lugar ao diabo, é que é fato, isso é uma afirmação, que nós mesmos sendo, acreditando em Deus, crendo em Deus, tendo assim alguma
fé em Deus, nós podemos dar ocasião ao diabo. E Paulo está falando aqui de algumas atitudes, algumas coisas, se você for ler o contexto dessa palavra, algumas práticas que as pessoas poderiam ter, que se tivesse, daria ocasião ao diabo, daria ocasião ao acusador, porque diabo no grego significa aquele que difama, aquele que acusa. Ou seja, talvez, muitas vezes, nossa atitude, quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós abrimos uma ocasião, abrimos uma brecha, uma legalidade para aquele que nos acusa, de dia e de noite, como diz Apocalipse 12:10, possa nos acusar, possa falar alguma coisa de nós. Eu creio que tem muitas pessoas que querem Deus, mas estão com brechas abertas, e aí às vezes elas não entendem por que do desânimo, por que da falta de força na fé. Mas eu não consigo caminhar, eu estou desanimado, eu não, eu perdi a fé. Às vezes as pessoas não entendem o porquê, estão passando por alguma coisa, mas a verdade é que muitas vezes há ocasiões, brechas, legalidades do diabo. Para ilustrar melhor, nós sabemos que existe em cada país as embaixadas. As embaixadas são países dentro de um país. Bom, a embaixada do Brasil na Itália é um território brasileiro na Itália. Todas as leis, toda a legalidade que existe no Brasil, naquele território da embaixada na Itália, é brasileiro. Embora seja um lugar na Itália, mas se você for viajar à Itália e um dia você quiser alguma segurança, alguma proteção do teu país, normalmente nós corremos à embaixada. Bom, então eu posso dizer também que a embaixada do Irã, e às vezes quando nós vemos as reportagens e vemos as coisas que acontecem no Irã, o modo como o ditador, ele governa o país, nós discordamos disso, mas sabemos que se existe uma embaixada do Irã no Brasil, todas as leis do Irã, tudo que o Irã acredita com as suas leis, com os seus pensamentos, estão exatamente no nosso território, não é isso? Então tudo que acontece naquela embaixada pertence àquele país. Quando nós mesmos damos brechas, abrimos espaço ou legalidades para o diabo, é como se tivesse embaixadas do mal, embaixadas do diabo no território das nossas vidas. É como se dissesse, bom, na minha vida quem manda é Deus, mas é como se existisse algumas legalidades para que o diabo possa agir. Deus, com certeza, Ele vê isso. Deus, como dono das nossas vidas, da minha e da tua vida, Ele vê isso, e Ele não quer nenhuma legalidade, Ele não quer nenhuma brecha do diabo em nós. Por isso que Paulo diz à igreja em Éfeso, não deis legalidade, não deis brecha, não deis lugar, ocasião para o diabo. Existem muitas legalidades que eu poderia falar, mas eu tenho pensado em algumas que têm prendido pessoas que querem Deus, mas estão presas a algumas legalidades. Eu queria falar sobre 3 hoje. A primeira legalidade é a falta de perdão. A segunda legalidade são pecados ocultos. E a terceira legalidade são obras mortas. A falta de perdão, pecados ocultos e obras mortas. Mateus capítulo 6, verso 12, você não precisa abrir. Jesus, na oração, ensinando a gente a orar, ele diz que nós deveríamos orar assim: perdoa-nos as nossas ofensas, dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Quem ensinou isso? Jesus ensinou que quando orássemos, deveríamos, e vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele entra:
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aos nossos devedores. Repete comigo uma expressão: o perdão de Deus é condicional ao meu perdão. Vamos repetir isso de novo: o perdão de Deus é condicional ao meu perdão. Onde você comprova isso na Bíblia? Marcos capítulo 11, verso 26 diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Se vocês não perdoarem a quem vocês precisam perdoar, também o vosso Pai Celestial não vai perdoar as vossas ofensas. Eu quero te dizer que, na verdade, o nosso inimigo, ele sabe exatamente disso. Ele sabe que existe essa legalidade. O que acontece com alguém, então, que não perdoa? O que acontece com alguém que não libera o perdão? O diabo sabe que se alguém não perdoar alguma coisa de outra pessoa, ele não vai ser perdoado. Ele conhece bem isso. Bom, então, se você está aqui nessa noite, e se você, por algum motivo, sofreu alguma coisa de alguém, se existe alguém na história da tua vida, desde a tua infância até o dia de hoje, que fez alguma coisa contra você, seja ele teu pai, tua mãe, um padrasto, uma madrasta, seja ele quem for, um patrão, um amigo, um filho, seja ele quem for, se na história da tua vida você foi ferido por alguém e você ainda guarda ressentimento, mágoa, rancor dessa pessoa, a Bíblia diz que se nós não perdoamos, nós não recebemos o perdão de Deus. Jesus falando exatamente sobre isso, e ele está falando sobre o perdão, em Mateus 18, 21 fala de uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E a história é a seguinte: um homem vai diante de um rei, e o rei, na verdade, quis então prestar contas com as pessoas que estavam devendo a ele. E Jesus conta o seguinte, que o rei chama esse homem e fala: olha, você me deve muito, você me deve 10.000 denários. Eu fiz um cálculo aqui, depois se você quiser saber esse cálculo, ou quiser ir para a Bíblia, mas o cálculo que eu fiz por baixo, daria 1.800.000 reais. É o cálculo que eu fiz com os dias de hoje. Eu fui trazendo para os dias de hoje, depois eu te explico se você quiser. Mas aquele homem devia 10.000 denários, trazendo para hoje, 1.800.000 reais. Conheço pessoas que deviam 50.000, chegaram desesperadas. Conheço pessoas que deviam 100.000 a bancos, agiotas, 200.000, 300.000. Não conheço ninguém que devia 1 milhão. Mas pelo cálculo simples aqui, seria 1.800.000 que aquele homem devia àquele rei. E ele chega diante do rei, e o rei fala: olha, então eu vou te tornar um escravo. Você, tuas mulheres e teus filhos, todos vão ser agora meu escravo. E ele falou: pelo amor de Deus, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ser paciente comigo e esses 1.800.000.000 eu vou te pagar. Ser paciente comigo. E a Bíblia diz então que aquele rei perdoa a dívida daquele homem e libera aquele homem. Aquele homem sai da presença do rei perdoado por essa dívida, e ele encontra também alguém que devia a ele. E ele devia 300 denários. Eu fiz um cálculo, dá 3.000 reais. Ele saiu daquela dívida perdoada, e quando ele encontra aquele homem, ele fala: você me deve, e ele cobra aquele homem. E a Bíblia diz que ele prende aquele homem com tamanha, manda prender aquele homem, e o homem diz: pelo amor de Deus, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E ele diz: não, você não vai me pagar, vai preso. E aí, aquela pessoa que devia 3.000 reais foi presa. E aí, os companheiros daquele primeiro homem viram isso e foram contar ao rei. Chegaram lá e falaram: rei, o que aconteceu? Ele saiu daqui da tua presença, foi perdoado de tamanha dívida, e agora ele prendeu uma pessoa que devia muito menos a ele.
A Bíblia diz: e o rei se indigna e manda chamar esse homem e prende esse homem. E o texto diz o seguinte, que quando esse homem é preso, a Bíblia diz que ele entrega aos verdugos, que significa atormentadores. Essa parábola de Jesus está falando exatamente sobre perdão. Ele estava falando o seguinte, ele comparando: Deus é esse rei. A dívida que eu e você temos com Deus é somente o Filho dele. Nós temos uma dívida que é o Filho de Deus, porque para pagar a dívida que nós tínhamos, que eram os nossos pecados, a dívida que foi necessário, o que foi necessário, a moeda de troca, se eu posso dizer assim, foi a vida do Filho de Deus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Bom, então se nós devemos alguma coisa a Deus, a pergunta é: sim, nós devemos. Nem com todo o nosso trabalho, se dissermos: Deus, ser paciente, eu vou te pagar, nunca, por todas as nossas boas obras nessa terra, nós vamos pagar aquilo que devemos a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos perdoou. Ele zerou comigo e contigo a dívida. Mas a vontade de Deus para mim e para você é que nós venhamos a perdoar as pessoas que nos devem muito menos comparado à nossa dívida com Deus. Deus quer que nós perdoamos porque Ele quer nos libertar realmente. Porque Ele também tem interesse em nos perdoar. O interesse de Deus não é que alguém que quer Deus viva com uma legalidade do diabo, que é a falta de perdão. Se você de alguma forma está preso a isso, a Bíblia diz que Deus então permite que os verdugos ou atormentadores venham. Quantas pessoas querem Deus, mas vivem acusadas, vivem em estados de depressão, com doenças na alma, doenças físicas. Quantas pessoas vivem com dívida? E eu pergunto para você nessa noite: será que é essa a vontade de Deus para nós? Com certeza não. Com certeza Deus quer que nós, eu e você, venhamos a tapar todas as brechas. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui nessa parábola. Normalmente as pessoas mais credoras, aquelas pessoas que são sem misericórdia, são pessoas que têm grandes dívidas. Aquele camarada era um cara credor, era um cara que estava cobrando alguma coisa, e era alguma coisa muito menor, mas a dívida dele era algo muito maior. A segunda legalidade que nós podemos dar são os pecados ocultos. Salmo 32, verso 3, a Bíblia diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quando eu oculto os meus pecados, quando eu escondo os meus pecados, isso abre uma brecha. E é um assunto tão pertinente, porque a Bíblia diz que nós, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Na verdade, quando o Senhor me comprou e comprou você, Ele sabia o material que Ele estava comprando. Ele sabia, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que somos pó. Mas se nós ocultamos os nossos pecados, e o salmista diz, Davi: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Pecados escondidos nos envelhecem. Pecados escondidos têm um reflexo sobre o nosso corpo. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, muitas pessoas às vezes estão sofrendo de enfermidade. Eu estava lendo um livro hoje, chamado Perdão, o Segredo da Cura Total. Um livro que conta a história de um homem de Deus, que pregava, que orava, e as pessoas eram curadas, e num determinado momento da vida dele, ele sofreu de uma enfermidade. E aí uma enfermidade era no coração, e aquilo depois que ele tentou resolver, veio uma outra enfermidade no estômago, e Deus um dia falou com ele: lembra aquelas pessoas que te feriram? Perdoa.
E aí ele chama toda a igreja, e aí ele abre o coração e diz: eu quero perdoar essas pessoas que têm feito isso. E aí ele conta que a causa, aquela causa da enfermidade dele, ele diz: olha, no dia que eu perdoei aquelas pessoas e eu liberei todas elas, eu nunca mais fui acometido daquela dor e daquela enfermidade. Na verdade, o pecado oculto, ele traz enfermidade sobre nós. O salmista chega a dizer de gemidos, dores, coisas que ele está sofrendo, e o texto diz: todos os dias. Eu fico pensando, quando a Bíblia diz em 1 Timóteo 1,19 sobre a má consciência, Paulo escrevendo para Timóteo, fala da má consciência, e ele diz o seguinte, que alguém que tenta conviver com o pecado oculto, fica num campo de acusação todo dia. Alguém que tenta viver com o pecado oculto, ele fica num campo, e ele tenta se esconder, viaja, compra, vende, tenta fazer algumas coisas para esquecer aquilo, mas é o acusador das nossas almas, o diabo, é terrível. E a Bíblia diz, se aquelas pessoas continuam com essa má consciência, um peso, uma acusação na consciência, a consciência dizendo: você está errado, você está errado, você está errado. A consequência disso é o náufrago na fé. A Bíblia diz que quem vive com a má consciência acaba naufragando na fé. É como se fosse uma embarcação, a tua vida e a minha vida fosse uma embarcação, e de repente bate em alguma pedra e cria uma brecha ali, a água fica entrando. Embora você continue a tua viagem, mas a água está entrando. Chega uma hora que você naufraga, o barco afunda. E a Bíblia diz que a fé dessa pessoa vem a naufragar. Trevas é ambiente do nosso inimigo. Pecados ocultos abre brecha. E a terceira legalidade, às vezes, que damos, são as obras mortas. São atitudes que nós cometemos, pecados que nós cometemos um dia, e hoje nós não fazemos mais. Fizemos um dia alguma coisa, mas hoje não fazemos mais, são obras mortas, mas que na verdade essas obras não foram redimidas à luz de Deus, não vieram para a luz. Quantas pessoas tomaram atitudes, e quando você vai levantar e ouvir a história das pessoas, e quando você vai parar para avaliar a tua própria história, você vê atitudes que você tomou, que você consegue visualizar isso na vida do teu pai, na vida da tua mãe, na vida de um tio. Puxa vida, eu estou tomando essa atitude, e eu sei que isso não justifica essa minha atitude, mas é um ambiente, na verdade. Pessoas que na verdade cometeram coisas, abortos, furtos, traições, não fazem mais, mas são coisas que estão ocultas, obras mortas. E o escritor de Hebreus, no capítulo 6, verso 1, diz que o arrependimento de obras mortas é um fundamento simples de alguém que começa a caminhar na fé. Quando você olha para a palavra, você vê atitude de crentes caminhando no início da fé, tomando essa atitude de abrir as suas obras mortas. Eu quero te dizer que o pecado, ele não caduca. Falar as coisas pela metade é trevas, é como você cortar os galhos de uma árvore e deixar as raízes. Uma hora ela nasce de novo. Atos 19 diz que as pessoas que se converteram, creram no Senhor, a Bíblia diz que elas pegaram seus livros de ocultismo e elas queimaram os seus livros. Eram atos, magias que elas não faziam mais, mas elas foram e queimaram aquilo. Atitudes que na verdade estavam quebrando toda a obra morta. Eu estava lendo sobre um irmão, um pastor, e ele falou o seguinte, que nós devemos ter cuidado com o ocultismo evangélico. São coisas que às vezes nós combinamos com alguém. Olha, nós vamos, você sabe desse meu pecado. Olha, mas eu sei também de coisas da tua vida que está nas trevas. Vamos fazer o seguinte, meu irmão, não vamos falar isso para ninguém. Ou então vamos combinar que quando a gente casar, a gente conta. Olha, vamos combinar aqui, entendeu?
vai chegar o momento que a gente vai contar. A verdade é que existem coisas que estão em segredo, que são obras mortas que abrem brecha para o diabo. Com certeza Deus, Ele quer mudar esse quadro das nossas vidas. Com certeza Deus não quer seus filhos, Deus não quer pessoas que Ele ama com uma brecha aberta, porque Ele sabe da consequência do diabo. Jesus, quero terminar com o exemplo do Senhor. Jesus, em João 14:30, ele estava no momento da ceia, e a Bíblia diz que ele, naquele momento da ceia, ele diz que Judas ia traí-lo. Alguém que Jesus acreditou em Judas, confiou em Judas a bolsa de oferta. Quem administrava as finanças do grupo era Judas. Jesus confiou em Judas, e Judas se levanta para trair Jesus. E uma coisa que me chama a atenção é que, falando a respeito desse assunto, Jesus diz: aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim. Aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Não tem nenhuma brecha em mim, não tem nenhuma legalidade, não tem nada em mim. Não tem nenhum pecado oculto, nenhuma obra morta, nenhuma falta de perdão. É como se ele dissesse: o que Judas fez, mesmo assim, eu o perdoo. 1 Coríntios 11:23 diz: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse. Na noite que ele foi ferido por aquele homem que estava perto dele, ele tomou o pão da ceia. Ele tomou o pão e ensinou a gente sobre a ceia. Ele disse, com outras palavras: mesmo que eu fui ferido hoje, eu perdoo Judas, e eu acredito nos relacionamentos. Mesmo que eu tenha sido ferido por alguém, mesmo que alguém tenha me feito algum mal ao longo da minha vida, eu perdoo essa pessoa, eu libero essa pessoa. Nós temos que dizer como Jesus. Aí vem o príncipe desse mundo, aí vem o diabo, aquele que nos acusa, mas em mim ele não tem nada. Não tem nada em mim porque eu vivo na luz, porque eu confesso. Não tem nada em mim porque a minha dívida, aquilo que eu precisava perdoar, eu perdoei. Aquilo que eu precisava pedir perdão, eu pedi, eu não tenho. Ele não tem nada em mim. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Eu queria orar por você. Eu queria que nessa noite você, sinceramente, com a tua consciência, em unidade com o Espírito Santo, você pudesse avaliar a tua vida nessa noite. E pudesse avaliar se existe alguma coisa, alguma brecha, alguma legalidade do diabo na tua vida. E se existe, eu queria que nessa noite você se arrependesse disso. É a vontade de Deus te livrar. É a vontade de Deus que você seja livre. Às vezes são histórias que se passaram anos, 10, 20, 30 anos, mas são coisas que se reportam sempre à tua mente. São coisas que te atrapalham de caminhar, de andar com Deus, coisas que te impedem de fazer a vontade de Deus, de ser livre plenamente. Eu sei que você, a respeito de qualquer coisa, você quer o perdão de Deus, e eu também. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e cujo pecado é perdoado. É feliz o homem que o Senhor perdoa os seus pecados.
A felicidade também está no fato de sermos perdoados pelo nosso Deus. Nós não fomos feitos, como eu sempre falo, não temos estrutura física, emocional ou espiritual para carregarmos qualquer tipo de pecado. Mas há uma condição para sermos perdoados dos nossos pecados. Primeiro, devemos perdoar. Se você quer o perdão de Deus a respeito de alguma área da tua vida, seja ela qual for, eu quero te animar você a avaliar nessa noite se existe alguém que você precisa perdoar. Alguém que você precisa liberar. Às vezes essa pessoa você nunca mais encontrou com ela, ou é uma pessoa tão próxima de você, mas ela está morta dentro do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o teu perdão está aqui sobre nós nessa noite, Senhor. Quem somos nós para prendermos alguém a nós, Senhor? Quem somos nós, ó Deus, para ocultarmos os nossos pecados, ou para escondermos, Senhor, alguma obra morta, Senhor? Na verdade, nós fomos chamados por Ti para andar na luz, Senhor. Fomos chamados por Ti para vivermos livres dos pecados, Senhor. E nessa noite o que nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, é perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor, porque só assim nós receberemos o teu perdão, Senhor. Se existe algum pecado, alguma legalidade em nós queremos te dizer nessa noite que primeiro que nós queremos fazer é perdoar qualquer pessoa ao longo da nossa vida, Senhor, para estarmos livres então, para recebermos o teu perdão. A tua palavra diz, Senhor, em Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe. Nessa noite nós iremos orar, Senhor, nesse lugar, e à medida que o Senhor for lembrando, Senhor, nomes e pessoas e histórias a nós queremos fechar essas legalidades e essas brechas, Senhor. E nós iremos, Senhor, na força do Senhor, como mandamento teu, perdoar essas pessoas, com base na justiça de que um dia nós fomos perdoados, Senhor. Em nome de Jesus, você pode se colocar de pé. Se você percebe na tua vida que existe alguma legalidade dentre as que eu falei, ou alguma outra legalidade que você sabe que tem, porque o Espírito Santo fala contigo, a falta de perdão, um pecado oculto ou uma obra morta, eu sei que nesse momento a vergonha vem, o sentimento de fuga vem, mas eu quero te chamar em nome de Jesus a ser liberto pelo Senhor, a ser livre em nome de Jesus dessa cadeia, dessa prisão, a ser livre em nome de Jesus dessa acusação do diabo, a andar com uma consciência pura diante de Deus, a andar com uma consciência limpa diante de Deus, sabendo que você tem perdoado e você tem sido perdoado por Deus. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero te chamar em nome de Jesus a você sair do teu lugar em nome de Jesus e vir aqui na frente e orar a Deus e perdoar quem Deus está falando no teu coração, a liberar perdão, e depois disso pedir perdão a Deus por qualquer área da tua vida que é uma brecha, que tem uma legalidade do diabo. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Você que está com a tua consciência livre, você que está em paz com Deus, levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu sei que você muitas vezes já passou por isso,
por alguma acusação do diabo, e sabe como é terrível. Levanta a tua mão e profetiza em nome de Jesus nessa noite uma libertação do Senhor, uma cura do Senhor, em nome de Jesus. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Nós como igreja queremos orar por você em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Em teu amor, leva-me a ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, Cante isso em nome de Jesus. eu me rendo, Oh, nós nos rendemos, Senhor, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Eu me rendo. mais. eu me rendo. Aleluia. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me, derrama a tua vida em mim, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, quero te ouvir, quero te ouvir. Eu me rendo, Nós nos rendemos, Senhor. Aleluia. Venha, Senhor, pra conhecer-te mais. Vem, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, quebrando toda a legalidade, Senhor. Oh, vem, Senhor. Aleluia. Pra conhecer-te mais, pra conhecer Vem com o teu vento, Senhor. mais, eu Me rendo. me rendo, Se renda ao Senhor nessa noite. pra Oh, se renda diante do Espírito nessa noite. conhecer Aleluia. eu me rendo, Oh, Senhor. pra conhecer-te Aleluia. pra conhecer-te mais. Coloca a mão no teu coração aí. O vento do Espírito vai soprar sobre o teu coração em nome de Jesus. Nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te chamamos nessa noite, Senhor. Ó Deus, o teu vento impetuoso, Senhor. Ó Deus, vem dissipando toda a cinza, Senhor, toda a legalidade, toda a brecha em nome de Jesus. Sopra o teu vento, Senhor, e limpa corações nessa noite de toda a brecha em nome de Jesus. Ó Deus, nós damos uma ordem nessa noite em nome de Jesus. Diabo, perca a tua força em nome de Jesus nos nossos irmãos. Perca a tua legalidade em nome de Jesus. Chamamos vento de poder. Sopra nessa noite, nesse lugar, e libera vidas para a glória do teu nome, Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, vem vento de Deus, Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu Sopra. querer, faz teu Sopra.
Vento de poder, diga, vento de poder. Aleluia. Ó Senhor, ó Senhor, seja livre, aleluia. Como vendava, ó Senhor, esse é o poder do teu evangelho, Senhor. Vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em nós, Senhor. Declaramos isso, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Você que está aqui na frente, em nome de Jesus, você já liberou essa pessoa em nome de Jesus. Verbalize isso, fala: Senhor, aquela pessoa que fez isso comigo está livre em nome de Jesus. Assim como, e aí você pode orar, assim como eu tenho perdoado aos meus ofensores, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores, perdoa, Senhor, perdoa as minhas iniquidades em nome de Jesus. Perdoa em nome de Jesus, tapa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor. Nós oramos nessa noite e dizemos: Senhor, somente o teu sangue, ó Deus, Jesus, somente o teu sangue pode perdoar, Senhor, pecados. Nessa noite nós tomamos posse do teu perdão nesse lugar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e todo escrito de dívida, como diz a tua palavra, toda dívida na mão dos nossos inimigos, nós tomamos posse, Senhor. Que o Senhor rasgou todo o escrito, toda a legalidade, toda a brecha que estava na mão dos nossos adversários, Senhor. Nós te dizemos, Senhor, nós queremos andar livres diante de Ti. Queremos andar, Senhor, em nome de Jesus, livres, Senhor, para fazermos a Tua vontade, para sermos perdoados, para sermos felizes, Senhor. Perdoado pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Olha para cá, em nome de Jesus. A Bíblia diz que se do íntimo perdoarmos, o vosso Pai Celestial vos perdoa. Se do íntimo perdoar, o nosso Pai Celestial nos perdoa. Eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Você está livre diante de Deus. Se do íntimo perdoou, toma posse. É essa a verdade de Deus. Você está livre. Nós estamos livres. E eu quero te aconselhar uma coisa. Você e eu precisamos de ajuda. Se existe alguém do teu lado que está te abraçando, se existe alguém do teu lado que orou por você, isso é um sinal claro de que nós precisamos de ajuda. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Se você deseja cura de Deus nessa área, quero te aconselhar a você procurar alguém da tua confiança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem cuidado de você, alguém que você tem visto Deus. Não fique com vergonha, abra teu coração para essa pessoa, peça ajuda a essa pessoa, porque há uma promessa de Deus que se fizermos isso, nós seremos curados, sarados desse mal. Amém? Você pode dar, se você veio aqui na frente e você está decidindo, aguarde aí, decidindo por Jesus Cristo. Se você quer se realiançar com Deus hoje, essa pessoa que está abraçada contigo, fala: eu quero me realiançar hoje, eu quero andar com Deus. Se não, dê um abraço na pessoa do teu lado.